jurado, independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Vamos nos manter em posição de sentido, né? Para ouvirmos agora o hino nacional brasileiro. De um povo heróico bravo retumbante, do sol da liberdade, raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela e sorte, e glorioso. E o teu entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Os campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro consegues a justiça cada forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem treme quem te adora a própria morte, pedra dourada, entre outras línguas que Brasil é pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria
Convidamos a senhora Helenisa de Castro Oliveira, diretora do NTE 23. Boa noite. É com grande satisfação que estamos hoje aqui na abertura oficial, no terceiro encontro dos projetos estruturantes do NTE 23. É um dia muito importante, é uma noite importante, e as estrelas aqui são vocês, educandos. A Bahia, todos nós sabemos, é um celeiro, né, de talentos, e o NTE 23, lógico, o território não foge a essa regra. Nós temos muitos talentos, né? E sempre o NTE tem, inclusive, ganhado, como na Flica, foi o NTE que teve mais indicações. Então, assim, a gente sempre temos a certeza da quantidade de talento que nós temos. E tudo começa na escola, né? A secretaria foi muito feliz quando colocou esses projetos, quando colocou a arte na vida de vocês. Mas, assim, tudo começa na escola, quando o diretor de vocês, o gestor, faz a adesão. Então, assim, por isso eu gostaria de convidar os diretores que estão aqui para virem aqui na frente, por favor. Porque vocês começam, é com a palavra de vocês, é com a adesão de vocês, né, que a gente faz, né, esse momento acontecer. Então, assim, eu gostaria que todos os diretores e vice-diretores que estão aqui. Então, gente, esses aqui também são as estrelas, é com a palavra deles, é com eles que começa tudo isso aqui. Daí, passa para o NTE. Aí começa, né, a nossa articuladora, Malba, que aí chega aqui e que começa a fazer todo esse trabalho. Mas Malba sozinha não conseguiria. Nós temos uma equipe toda do NTE que faz isso acontecer, e eu também gostaria de chamar a minha equipe aqui. Todos, por favor. Professor Ronaldo. Malva? Né? Tem seu momento para vir aqui agora. Essa equipe aqui, né, a equipe do NTE, faz esse projeto acontecer, né? Agora, esse ano, teve 2 pessoas que trabalharam um pouquinho mais. Cláudia e Hernani, por favor, aqui na frente. Esses aqui foram os ajudantes especiais de Malba. Então, assim, todos os que estão aqui do NTE fizeram acontecer, mas esses 2 estão de parabéns. Então, gente, assim, meu muito obrigada, é uma noite de alegria, né? Eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui e gostaria de cumprimentar, né, os estudantes, os educandos que estão aqui. Lógico que não posso chamá-los todos aqui à frente. Então, assim, eu reverencio perante vocês. É o meu cumprimento para vocês que estão aqui. Então, assim, meu muito obrigado, que essa noite seja uma noite de sucesso, de alegria. Só estarem aqui participando, não importa quem vai levar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Assim, a importante é vocês estarem aqui, estarem participando desse momento. Meu muito obrigado a todos vocês, desejo uma noite de sucesso para todos. Neste momento, convidamos e passamos a palavra para o senhor Ronaldo Joaquim Fernandes Panta, coordenador da CODEV. Boa noite a todos. Como representante do NTE 23, representando a educação,
do território da Bacia do Rio Corrente. Desejamos também boas-vindas a todos e que esta arte possa perpetuar para sempre, eternamente na nossa região, artes do bem, porque artes do mal está cheia, ok? E que nossos alunos possam transformar as artes do mal em artes do bem e que assim tenhamos uma Bahia do bem, uma Bahia que progride para o melhor, tanto para o Estado quanto para o país. Obrigado. Neste momento, convidamos e passamos a palavra para a senhora Malba Maria Rocha Arantes, articuladora dos projetos estruturantes. O que pesou foi o senhora. Gente, boa noite, senhores, senhoras, visitantes, toda a comunidade escolar desse território da Bacia do Rio Corrente. É um prazer enorme recebê-los, porque o ano passado eu fiquei um tanto quanto frustrada por conta de a política deixou muito vago, né? Foi de uma época da política e ficou muito pouca gente aqui. E eu gosto de ver isso aqui desse jeito, lotado, terrivelmente lotado, porque aí eu sei que está havendo participação. Eu estou vendo que está tendo resultado o trabalho que a gente faz durante todo o ano. Nós sabemos que as escolas trabalham porque são 3 fases dos projetos estruturantes. Essa fase aqui é a penúltima das fases, porque a última vai ser exatamente em Salvador. Então, assim, eu fico muito contente que as escolas estejam tomando um rumo de participação maior do que os anos anteriores, e isso me deixa muito feliz como articuladora desses projetos, porque, na verdade, o meu papel é exatamente esse, é sensibilizar, instigar e fazer com que todos participem, porque, como disse a diretora do NTE, a Secretaria de Educação foi feliz quando criou os projetos e eu acho que o ensino, ele torna-se muito mais agradável, muito mais prazeroso quando a gente consegue colocar arte, porque a arte exatamente é tudo na vida, né? A gente tem que botar arte em tudo. Então, muito boa noite para todos vocês e agora nós vamos dar início a 3 projetos dos 8 que a gente executa aqui nessa região. Ontem nós tivemos o PROVE, algumas pessoas participaram, outras não puderam vir, mas aconteceu o PROVE ontem, somente o PROVE, porque eu acho que o PROVE tem que ser sempre sozinho, para que as pessoas prestem um pouco mais de atenção nos patrimônios, nas questões que os alunos trazem, que são de grande valia para a vida de todos nós, né? E hoje nós vamos ver o EPA, defender o patrimônio de cada região. Depois a gente vai ver o TAU, que vamos trabalhar em cima de poesia. E por fim a gente vai ter o nosso teatro, que é o FEST. Lembrando a vocês que hoje pela manhã, como vocês viram aí, as obras de artes, tanto do AVE como do EPA, desde ontem estão expostas à visitação do público e também os nossos jurados já tiveram aqui hoje das 9 às 14 e já fizeram as suas considerações sobre as obras. Nós já temos notas do AVE. O EPA vai ser defendido exatamente aqui e agora. Convidamos nesse momento para fazer parte da comissão julgadora do projeto EPA, a senhorita Cristiane Ramos, design gráfico pela Faculdade do Rio de Janeiro, pós-graduada em Artes e Ação Cultural pela UFOB, e ministrou as oficinas do EPA em 2017. Vamos aplaudir Cristiane, gente. Seja bem-vinda. Convidamos ainda o senhor Cleodir Neves, formado em música pelo Centro Profissional de Artes Baliseu França, graduado em música pela Universidade de Brasília, fotógrafo e pesquisador em política cultural e economia criativa. Seja bem-vindo, Cleodir. Convidamos a senhorita Rosa Tunes, fotógrafa renomada em Santa Maria da Vitória. Seja bem-vinda, Rosa.
Caldas, graduada em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela Faculdade Estadual de Santa Cruz de Ilhéus e mestre em Cultura e Turismo pela mesma faculdade. Seja bem-vinda. Convidamos Jancileide Souza dos Santos, professora do curso de Artes Visuais, mestre e doutoranda em História da Arte pela UFOB, bacharel em Museologia, desenvolve pesquisas sobre a produção artesanal no oeste da Bahia, memória e patrimônio. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Passaremos agora para a defesa dos patrimônios. Convidamos os alunos Lucimaura Lessa, Marcos Túlio, Daniela Souza e Marcos Vitor, do Colégio Estadual Leônidas de Araújo Silva, da cidade de Tabocas do Brejo, com a defesa do patrimônio Memórias de Moisés, a cultura guardada nas lembranças. Vamos aplaudir, vamos ver a defesa. Boa noite. O EPA, ele tem como intuito buscar descobrir o patrimônio da nossa região. E sempre que vem o EPA, a gente tem na cabeça que tem que ser algo cultural. Só que, infelizmente, em Tabocas, não tem um local que abrange essa cultura guardada. Então foi um desafio buscar, tivemos que buscar literalmente isso, foi uma caçada ao tesouro para poder descobrir a cultura da nossa região. Como nós somos jovens, não sabemos o que aconteceu antigamente. Então, para descobrir, fomos entrevistar um senhor de idade, que ele viveu em Tabocas todo o tempo da vida dele, nunca mudou. Então, está presente desde criança e atualmente ele tem cerca de 90 anos. Então ele falou os relatos e por meio dos relatos dele fomos buscar essas relíquias. E está aqui as fotografias todas tiradas por nós estudantes do Leônidas e nós trabalhamos muito, usamos buscamos fazer uma luminária caseira para ter uma resolução melhor da foto, para a foto ficar mais nítida, para mostrar a verdadeira beleza desses objetos. Então está aqui a capa, como mostra o título, Memórias de Moisés, a cultura guardada nas lembranças, que essa cultura é os relatos de Moisés, que está guardada nas lembranças dele, e ele foi relatando para nós, e fomos... Aqui é ele, que é o Senhor, no qual nós entrevistamos, Moisés. Ele tem 96 anos, dispôs do tempo dele para poder ajudar nós a fazer esse projeto da escola e daqui do projeto estruturante. E aqui tem os relatos dele. Esses trechinhos são da entrevista que fizemos. E a cada trecho da entrevista buscamos um objeto para retratar o que ele falava. Aqui está escrito: uma moça só casava com a idade de 20 anos arriba. Arriba é a expressão como ele fala, que era para aprender a fazer as coisas. Então, essa aqui tem a colcha de renda que as moças ficavam a fazer para casar. Então, era uma tradição, a cultura do nosso local, as moças, infelizmente, ser donas de casas. Então, se preparava para isso. Então, aqui está algo que remete a essa cultura antigamente. Isso aqui ele fala: limpava o algodão, passava no descaroçador, tirava o caroço, batia com arco de linha no algodão. Quando batia, virava uma lã, enchia um balai, botava na roda, era na mão fiando e a linha e o pé tocando a roda. E está aqui essa relíquia, que é uma relíquia porque é poucos na nossa cidade. Então tivemos que buscar uma pessoa que tinha isso. Era de uma mulher que infelizmente já faleceu e o filho guardou e estava guardado e fomos falar com ele para dar a permissão para poder tirar essa foto. Aqui a roda de fiar.
E ele fala que eu vi meu pai fazendo muita roda para as mocinhas aprender a afiar. Então também tem aqui, Marquinhos, mostra. Tem as miniaturas de cada objeto, não todos porque não teve como fazer, mas tem todos não, uma parte para poder retratar. Está aqui a roda, é uma miniatura. Vai ainda chegar as outras fotos, mas o descaroçador está aqui. Esse é o ferro, que era o ferro a carvão. Então, ele também fala, era um ferrinho que tinha um pega-mão, era esquentado a fogo na brasa, passava a roupa em riba da mesa. Então, até a variação linguística ele preservou, e também é uma cultura que está escrito aqui. Então, foi um projeto que eu e a minha equipe, nós aprendemos muito, entendemos muito como que Itabocas está, a cultura existente, por meio dele. Então, ele foi falando tudo, até a linguagem de antigamente ele ainda preserva. Esse é o baú. Eu achei muito engraçado que ele fala que era o guarda-roupa da moça quando ia casar. Então, tinha toda uma cultura, tinha toda uma tradição de os pais preparar esse guarda-roupa e mandar fazer para a moça, quando fosse para casa, levar o que foi feito aqui na roda, afiar os panos que foram feitos na roda, e tem um tear. Então, sempre a moça fazia e guardava nesse guarda-roupa, que é a mala. Aqui, mostra, Marquinhos. Essa aqui também é uma mala feita a couro. Não é antiga, nós produzimos ela para representar. Mostra. Então, é a couro mesmo. Continua. As casas de antigamente. Ele fala, o Moisés, as casas eram um trabalho para os rapazes quando queria casar. Então, pode notar que essa cultura era, infelizmente, patriarcal. A mulher tinha que trabalhar nas coisas domésticas, e o homem, por sinal, tinha que produzir materiais, construir a casa e também as despesas. Era ele e a mulher, ele trabalhando e a esposa na casa cuidando dos filhos. Aqui tem um fogão de lenha. Ele fala que não tinha fogão a gás, era de lenha. Esse é um fogão que foi muito difícil encontrar, porque infelizmente não temos um local que guarda e preserva na nossa cidade. Então foi na zona rural, buscamos e tiramos essa foto. Pode ver que é bem antigo, nem de tijolo é. Já li. O pilão, que era onde preparava boa parte da alimentação, pisar o arroz, a canjica, o milho, era aqui. As panelas. Essas fotos foram tiradas na casa da minha avó, que ela ainda preserva essas panelas, que é panela de ferro. Então, eu comia muito feijão cozido e canjicada, onde era preparado nessas panelas de ferro, visto que nessa época não existia alumínio em Itabocas. Então, tudo era produzido à base de ferro ou as cuias que eram tiradas da natureza. E aqui mesmo ele fala, as cuias eram para o labuta de dentro de casa. Então, não tinha vasilha, não existia plástico nem alumínio, e tudo tentava... eles tentavam dar um jeito, né? Passa, Marquinhos. E aqui está uma cuia miniatura também, a panela miniatura, o ferro, como já passou, o ferro a lenha não, a carvão. Aqui as peneiras e as cestas, que a peneira e o balai era feito de cana brava. Então, eles tiravam muito da natureza para poder produzir os utensílios da casa. E está aqui também uma peneira em miniatura para representar isso. Então, pode notar que em Itabocas não existia ainda esses materiais industrializados. Então, é uma cultura que utilizava muito das matérias-primas da natureza para fazer os utensílios da sua casa. Os pratos eram de barro, visto que também não existia vidro, as colheres de pau, e aqui ele fala, tudo era de barro, não tinha nada de ferro
ferro quando ele era criança, mas quando ele foi ficando mais adolescente já existia o ferro, tanto que tirou aqui a foto. Mas no tempo que ele era bem criança não tinha ferro. Vim ver coisas de ferro como panela, caçarola, só depois de rapaz. O pote era onde guardava a água para beber. Como não tinha encanação, eles tinham que preservar essa água. Então, preservavam nos potes de barro também, não tinha filtro. Então, aqui guardava esse pote, guardava água no pote para preservá-la. Não tinha também eletricidade, então usava as candeias. E aqui ele fala que como à noite não tinha entretenimento da televisão e nem rádio naquela época, eles utilizavam a noite para conversar, para dialogar entre si. Então aqui de noite ia conversar. Então era uma cultura muito bela. Carro de boi demorava, era usado para viagens longe. Para perto era usado animais, cavalo. Em Tabocas, o automóvel foi há pouco tempo que ele veio para nossa cidade. Então, utilizava muito o carro de boi para fazer suas viagens e o trabalho na roça. E ele fala que demorava. Então, para fazer uma viagem mais rápida, utilizava o cavalo. E aqui tem... Pode notar que o couro, como eu dito, usa materiais, as matérias-primas muito tiradas da natureza. Então, era a base para produzir os utensílios da casa e, dentre outros materiais que necessitava, o couro era muito utilizado. Tanto que até as malas que a mulher, quando casava e levava, era feito também à base de couro. As cadeiras, tudo, o couro estava fazendo parte. E também, nessa cultura, nós não podemos tirar foto que não encontramos, mas também o couro servia como um colchão para dormir. Então, eram as camas feitas de madeira e colocava o couro sobre as tábuas e eles dormiam. Aqui as cadeiras, como eu disse, que era feita de couro. Essas cadeiras é do tempo dele, já quando era novo. Então, essas fotos foram tiradas já na casa de Moisés. Ele tinha essas cadeiras e é uma cadeira as cadeiras são antigas, desde quando ele era novo. Feita também a couro e a madeira. Pode notar que já está bem usada, já está bem velhinha. Aí, ó. E aqui o casaco. Ele fala bem assim, que costurava na mão. Não tinha máquina, nem de pé e nem de mão. Porque até as máquinas, que tem uma ainda mais antiga, que é aquela do que o de pé, não existia. Então, tudo era fabricado à mão. E essa roupa também é de couro. Aqui a miniatura, também de couro. E, para concluir, ele fala bem assim, que festas de casa, festejos de Santo Antônio, São João, tudo tinha festa, tudo era bom, foi bom no meu tempo. Então, ele fala que antigamente as festas, até as católicas, festas de santos, de festejos, era mais alegre. Porque eu acredito que por conta de não ter ainda eletricidade para dispersar assim os lazeres, eles esperavam muito esse tempo para poder se aglomerar para festivais de verdade. Então, ele conclui com essa frase que tudo isso era bom, foi bom no meu tempo. Então, esse aqui foi nosso projeto, Memórias de Moisés, a cultura guardada nas lembranças. Só para lembrar, foi o primeiro EPA a ser mostrado. Nós vamos lembrar desse detalhe para não ficar tumultuando o espaço. 7 minutos é o máximo que a gente pode dar tempo de falar, tá bem? Chamamos ao palco os alunos Franci Frota e Luana França, do Colégio Estadual Dom João Muniz, da cidade de Santana, com a defesa do patrimônio Praça da Matriz, além da religião. O nosso título é A Praça, Além da Religião. Pode abrir, aí, França. Bom, nós fizemos o álbum com o intuito de mostrar o patrimônio de Santana, a Praça Matriz, e nós quisemos mostrar que ela não só serve como um local de religião. Aqui temos as fotos que encontramos com pessoas, moradores de Santana, da Praça da Matriz. Espera aí, França.
Bom, nosso objetivo foi mostrar a praça e a cultura que existe naquele local. Pode passar. Meu Deus do céu, tem muita imagem aí. Temos, no local acontece a novena Nossa Senhora Santana, e aqui temos uma foto da festa da Nossa Senhora Santana, da padroeira. Foram entrevistados alguns moradores daquele bairro e, como vocês veem aqui na foto, é Dona Chiquinha e o senhor Chico Abóbora. Aqui temos imagens de crianças que a praça não só mostra como religião, mas também como um momento de lazer, para crianças brincarem, para pessoas conversarem, e também diziam que a praça antigamente era mostrada como um momento de que as pessoas iam para namorar. A praça, também contamos no álbum, é o começo daquele local, que era o quê? Começou com o boiadeiro e também com a escravização. Meu Deus. Que foi o quê? Quem começou aquela praça foi o coronel. E aqui colocamos um trecho, Coronel Flores, os braços jamais se cruzou, armado apenas de sua bravura, por esta terra lutou. E temos uma imagem aérea da praça. E essa praça, ela não só serve como para a religião, também todas as suas saídas, elas vão para o bairro de Santana. E como a volta, ela serve também como uma mãe para a cidade de Santana. Fala dos pugs. Vimos nas fotos a presença de pugs. A gente colocou esses pugs com o intuito de mostrar, de mais assim, dar uma quebrada nessa coisa de trabalho de escolar. Ai, meu Deus do céu. Franciele, não vou falar. Só isso mesmo. Obrigada. Convidamos agora os alunos Adriana Cunha, Larissa Cunha, Rose Alecrim, do Centro Territorial de Educação Profissional, CETEP, de Santa Maria da Vitória, com a defesa do patrimônio, Casa de Farinha, Cultura, Economia Regional, realizada manualmente. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa, nossa equipe é composta por Rose e Adriana. Nós somos estudantes do CETEP Padre do Rio Corrente, do curso de Administração, que foi um dos contribuintes para a escolha desse tema, por ter uma relação com a economia. Um dos motivos que a gente escolheu foi porque nossos pais tiveram um contato direto com essa produção, e também por ser um tema que está sendo esquecido, porque nessa nova geração de hoje, muitos não sabem a história, a importância, o seu significado. Muitas famílias ainda são sustentadas pela produção da casa de farinha, como é o caso da família que foi objeto da nossa pesquisa. E por ter esse contexto histórico, econômico, cultural, a gente quis trazer esse tema para não deixar essa tradição ser esquecida. A gente participou, foi uma experiência muito gostosa. A gente viu como não é fácil, as mulheres ficam com os braços doloridos para poder raspar a mandioca. E aqui é a prensa, o comedor e o forno. Primeiro a farinha, a mandioca, ela é raspada, e aí ela vem para o comedor para ser triturada. Depois ela vai para a prensa para tirar a água dela. Depois ela vai para o forno para torragem. Aqui essa farinha foi tirada da produção. Aqui é a capa, a casa de farinha. Como eu disse, aqui a mandioca está sendo pronta para raspagem. Aí começam a raspar. Depois da raspagem,
ela é colocada no recipiente, né, aqui no chão. Depois ela vem para o comedor, para trituração. Aqui de novo. Aqui é para tapioca. Depois que ela sai do comedor, ela vai para esse recipiente aqui, para ser coada, para tirar a tapioca. Depois desse aqui, coada. Aí elas são colocadas no recipiente, que fica de um dia para o outro, e depois a tapioca fica toda no fundo, e aí a água é jogada fora. Essa massa, ela é colocada em sacos, passa pelo comedor de novo, para ficar mais fina. E aqui ele está aquecendo o forno, como é o caso daqui. Aqui são onde coloca as lenhas para poder aquecer o forno. Aí aqui é o rodo que eles usam. Joga a farinha aqui e aí eles começam a mexer para torrar a farinha. E aí acaba o processo. Então, e é isso. Chamaremos os alunos Aline Souza, Amanda Guimarães, Daiane Souza, Janaína Dias, Sandra Dias, do Colégio Estadual Rolando Laranjeira Barbosa, com a defesa do patrimônio Belezas Naturais de Serra Grande. Boa noite a todos. Somos alunas do Rolando Laranjeira Barbosa e hoje iremos defender o patrimônio Belezas Naturais de Serra Grande, uma localidade que se localiza a 40 quilômetros daqui da sede. Esse trabalho nosso começou há aproximadamente um ano e, ao decorrer desses meses, nós procuramos entrevistar pessoas que conhecem a respeito da localidade, pessoas que vivem lá há muito tempo e também pessoas que costumam usar a localidade como ponto turístico. Bom, nessa primeira imagem nós procuramos destacar o quanto a nossa localidade é aconchegante e acolhedora a todos que ali visitam. Pode passar? Nessa próxima imagem é uma das grutas e é um ponto turístico de lá, onde os visitantes costumam deixar registrado seu nome ou a data que esteve presente. Porém, todos nós sabemos, né, que isso é algo prejudicial e causa danos à natureza. Uma outra gruta que já serviu como local e moradia para alojar moradores de outras localidades vizinhas que iam trabalhar em lavouras lá. Aqui é uma gruta que a gente entrou dentro de uma outra gruta, são diversas grutas. E aqui, se vocês podem observar, aqui tem uma peça de cerâmica. E segundo os moradores da localidade, é de índios que residiam lá antigamente. Porém, não é comprovado cientificamente que isso é mesmo. E também lá os moradores retiraram demais objetos dessa mesma gruta, como mão de pilão, outros tipos de cerâmica, pedras e cachimbos. Próximo. O próximo aqui é sobre as visitas de cientistas a respeito de minerais. Todos nós sabemos que lá tem uma grande riqueza, porém nunca foi comprovado cientificamente. Inclusive, ontem nós recebemos a visita de um pesquisador e nós estamos aguardando a resposta dele para saber se realmente há algum minério de valor. Aqui a gente fala sobre o Brasil, que é imenso em recursos naturais, e muitas vezes a mídia ela destaca o quê? Que as praias estão em destaque, que o ponto turístico do Nordeste é o quê? As praias. Só que a gente veio com outro lado, com uma outra versão. Também temos as montanhas, também temos as grutas, e por mais igual Serra Grande, ela é afastada da civilização, mas ela também é importante para o turismo e para a economia da cidade.
Aqui a gente só reforça o que a gente falou, que nossos recursos naturais, nossas praias, não é só praias, que também temos montanhas, grutas e que embelezam nossas paisagens. Já que a gente pode observar um fenômeno científico chamado estalactite e estalagmite. Estalactite é a parte superior e se encontra no teto da caverna. Já a estalagmite, ela fica na parte inferior. Pode passar? A próxima são estradas que ligam nossa localidade a todas as outras. E fica um convite que muitas vezes as pessoas passam por perto, mas não vão visitar. Então é importante que tire um tempinho para ir lá nos visitar. Aqui a gente fala sobre a riqueza da nossa fauna e da nossa flora. Temos diversas espécies de plantas como angicos, umbuzeiros e outros. E animais temos onças, gatos selvagens e outros. No próximo, a gente fala sobre os cactos. Cactos, eles são de regiões típicas onde há baixo índice de chuvas. E eles também são denominados chique-chiques. A gente trouxe alguns e quem quiser, a gente vai estar disponibilizando e dando para vocês, ok? Deixa eu segurar. Aqui, como eu tinha falado no início, a gente não começou o trabalho de agora, é ao decorrer de meses, e a gente fotografou diversas épocas do ano. Essa época é de estiagem, onde os alimentos, os animais, eles ficam muito secos e prejudica toda a criação. Mas, como sempre, a gente dá a volta por cima. Aqui é um pôr do sol, o contraste entre os cactos, a serra e o sol. Segurar. Outro contraste, uma beleza rara, pedras que parecem mais uma obra de arte. E por último, aqui é o fim. Então vamos dizer o seguinte, aqui fica o convite para todos que quiserem nos visitar. Somos uma comunidade acolhedora, no qual os receberemos de braços abertos. O lugar onde vivo é magnífico, não encontro termos para descrever, é indescritível, cuja beleza faz jus ao seu nome, Serra Grande. Agora é a vez dos alunos Lúcia Lula, Raniele Santos, Lincoln Dias, Gabriel Amaral, do Colégio Estadual São João dos Gerais, da cidade de Coribe, com a defesa do patrimônio sertanejo em toda a sua dimensão. A gente quis trazer para vocês o patrimônio nordestino. Aquele bem nordestino mesmo, o mais possível que a gente pode chegar e também o mais real. Por mais que todo mundo, parte da sociedade, vê o nordestino como o ignorante da sociedade, não é mesmo? Pois bem, é porque esses não conhecem o coração coração poeta que existe dentro de cada coração de um sertanejo. Temos aqui a enxada, que representa o trabalho árduo, o trabalho braçal. Temos aqui a cabaça, que representa a falta de água encontrada no Nordeste. E temos o saco de estopa, que representa a simplicidade. Aqui a gente tem o título do nosso patrimônio, né? Que é a vida no sertão. E o sertão, cada letra vem estampado com uma semente que cada nordestino, que cada sertanejo planta. A gente quis aqui representar também o mais simples possível, quando eu disse anteriormente, mas também aquela expectativa da chuva que não vem, aquela tristeza com o que não há de comer e aquela felicidade quando a chuva vem e aquela fartura chega, né? A gente podemos chegar mais perto aí?
aqui a gente quis, como a gente veio caracterizado também, para chegar o mais próximo deles, né? Aí a gente tirou foto também, a gente se caracterizou. Aí chega mais perto para vocês verem melhor. A gente fez um poema. Ele é intitulado Meu Tesouro, que Júlia vai ler aqui para vocês. Eita, Nordeste da peste, meu chão de sofrimento. Mesmo com tanta seca e solidão, cê é meu refúgio, minha única paixão. Meu Nordeste da sabiá, da cana do carapiá, minha terrinha de amor, meu tesouro sem valor. Aqui a sobrevivência tem outro significado. Procure por aí afora, cabra, que acorda antes da aurora e dá enxada lança-mão. Meu Nordeste de homem, que trabalha para não ser ladrão. Ai, gente. Meu Nordeste da peste, meu mundo em particular. Meu lugar onde nasci e para sempre vou morar. Onde a civilização não é de afetar. Minha terra, calmaria de maracujá. Eu queria também falar outra coisa, é que a gente vive em território nordestino, né? E querendo ou não, a gente tem o sangue nordestino em cada pessoa presente aqui, boa parte aqui. E é uma história que a gente traz dos nossos ancestrais com a gente. É um patrimônio muito rico. A gente tem aqui a foto, né? Deixa eu chegar mais perto. A legenda diz tudo sobre a foto. Aí, como vocês podem ver, a gente tentou chegar o mais próximo da face do nordestino, que é os traços, focar nos traços do nordestino, porque essa é a nossa realidade, é a nossa região. Todos nós somos nordestinos. O povo tem o costume de achar que o nordestino é aquele nordestino pobre. Nós não somos pobres, mas tentamos, né? Estamos na realidade, é a nossa realidade. Todos nós somos nordestinos. Tirar foto? Segura aqui, por favor. Nessa foto eu queria destacar a importância de passar as raízes para os que vêm, de passar a honestidade, que se tem uma característica bem presente do povo nordestino, é a honestidade. Os três com a mão, segura a mão, olha o sol na frente. Não, mais pra cá, mais pra cá. Isso. Segura aqui. Parabéns, quem fez essa foto? Sim, meu Deus do céu. Vou chamar você para trabalhar comigo. Aqui a gente tem o olhar do sertanejo e também a legenda que diz, eu queria ler ela para vocês, fala assim: em minha pele carrego histórias, em meu olhar uma memória. Ouço e guardo na esperança de um dia ser lembrado. Na esperança de um dia ser lembrado, porque temos que recordar que nós nordestinos estamos sendo esquecidos. Vocês podem ir para fora, é um preconceito enorme e é o que nós estamos querendo passar. Vamos relembrar o nosso povo, relembrar a nossa cultura, mostrar o que realmente somos capazes de fazer, porque é um povo maravilhoso, né? O sertanejo nordestino. A vida no sertão. Vocês
Sim. A gente traz aqui nessa fotografia a moradia de um senhor, de um trabalhador rural. Foi da câmera só sempre profissional. A gente tá falando muita coisa porque a foto fala por si, né? Aí já fica assim, né? Sem palavras. Mostra essa. No nosso patrimônio também uma coisa que a gente quis, se tivesse uma palavra que a gente pudesse resumir, seria a simplicidade. Porque a gente vê que são coisas muito simples, são pessoas assim esquecidas, como a gente já falou, mas que a gente achou a importância de representar e de mostrar a ela esse patrimônio tão lindo, né? Que é o povo na história, que tem uma história do nordestino. É xilogravura. Também é do sertão, do Nordeste. Eu gostaria que você lesse essa legenda. Quer ler? Abaixa um pouquinho. Abaixa mais. Isso aí. Parabéns. São João dos Gerais, vamos apressar um pouquinho, porque o tempo tá muito longo. A última legenda. E é o trabalho do sertanejo representado. Essa aqui é a última foto, eu gostaria de ler a legenda só para fechar. Pode faltar o sertanejo, o alimento, a cachaça, até o forrobodó. Só não pode faltar a esperança que trata no seu olhar, o olhar de águia, que tudo vai mudar. Basta ter fé em Deus, que nenhuma criatura desamparou, neste sertão sofredor. Com vocês, os alunos Emanuele Souza, Rodrigo Lopes, Pedro Andrade, Edilson Brandão, Sândila Santos, do Colégio Estadual Francisco Moreira Alves, de Jaborandi, com a defesa do patrimônio Rio Formoso. Lembrando o tempo, viu? 7 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, sou representante do Colégio Estadual Francisco Moreira Alves, junto com meus colegas Pedro Lucas, Emanuele e Sândila. E membros do SOS Rio Formoso, correto? Decidimos abordar esse tema pela real situação em que se encontra o Rio Formoso e todos os rios do nosso país. O desmatamento é muito grande, as queimadas é muito grande, a poluição. Então, sendo o nosso tema o Rio Formoso, nosso belo patrimônio cultural, que apresenta belezas e riquezas que encantam todos os visitantes e moradores da nossa região. Por esse motivo, resolvemos conscientizar a todos da importância de cuidarmos deste rio, pois não queremos que esse rio acabe, essa beleza natural acabe, e sim que cresça cada vez mais, pois o rio é essencial e fundamental para a sobrevivência dos ribeirinhos, dos seres vivos da nossa região. Fizemos esse álbum com belas fotos do percurso do rio
desde a do Lagoão, né, que é um dos principais afluentes, até a área de lazer, que é a área mais delicada e complexa, que nos comoveu e fez que incentivou a gente a fazer o projeto para o EPA desse ano. Olha, o material, nós vemos aqui a maquete, tudo que encontramos no percurso do rio, a roda d'água, a canoa, a ponte, áreas preservadas e áreas não preservadas, né, a pedra das lavadeiras, as quedas d'água, a ponte. E aqui a grama e os materiais usados foram o rio, representando a água, a gente usou silicone e tinta azul. Aqui usamos areia lavada e cola. As árvores, a ponte, a roda e a canoa de Buriti, né? Encontramos um pedaço seco de Buriti e fizemos. E a grama aqui com a toalha, né? Usamos uma tinta verde, bem simples os materiais, mas representando todo o percurso do nosso rio. Aliás, uma boa parte do percurso. E, por isso, resolvemos fazer sobre o Rio Formoso, nosso belo patrimônio, para o EPA 2017. Irei fazer aqui agora a defesa das fotos. Essas fotos, elas foram tiradas no Lagoão. É uma lagoa muito famosa no município de Jaborandi. Ela é muito importante para o rio em tempos de seca, pois ela deixa o rio com um nível mais alto. Os rios Pratudão e Pratudinho, eles são um dos afluentes mais importantes para a vida do rio. Ele abrange uma grande área da região de Brejão. Na região do Bonito, chama a atenção com suas paisagens belas e exuberantes. É bonito de se ver nos olhos da gente essas paisagens. As ilhas, elas chamam a atenção de todo mundo que as visita. O rio tem muitas belezas, inclusive essas ilhas que ficam localizadas entre as regiões de Felicianópolis e Fazenda Cachoeirinha. Também o que chama a atenção na gente são as quedas d'água que é encontrada nesse rio. Se algum de vocês tiverem a oportunidade de visitar, tenho certeza que vocês ficarão encantados com essas paisagens. Nós fizemos uma visita a este local e o que nos chama a atenção são essas plantas e outras árvores nativas que tem neste local. É muito difícil de se ver algumas árvores nativas nas margens do rio. O nosso complexo de lazer é muito lindo. Todo mundo que vai lá fica encantado. Mas tem uma parte negativa nesse complexo de lazer. É fácil de se ver desmatamento, poluição, entre outras coisas. Assoreamento é muito presente nesse local. O rio, hoje, ele traz uma imagem triste para nós do grupo e também para todo morador jaborandiense. Porque antes o rio era belo de se ver, era um rio com as margens mais preservadas, menos assoreado, poluição quase zero. E hoje mostra uma imagem que é triste de se ver para os moradores e também para os turistas que vão lá. Então, essa responsabilidade de mudar essa situação não é só minha, não é só sua, é de todos nós. E eu quero chamar a atenção de todos para que preserve os rios, não só o Rio Formoso, mas também todos os rios do Brasil, porque se a água acabar, vai fazer muita falta para todos. Este foi o nosso projeto SOS Rio Formoso, Patrimônio de Jaborandi. Sabe-se que é importante preservar, cuidar e principalmente conscientizar a todos sobre a importância do nosso rio. O Rio Formoso grita por socorro, por ajuda, por cuidado. O Rio Formoso não é meu, é nosso.
chamamos ao palco Isabelle Pereira, Vinícius Santana, do Colégio Estadual Edivaldo Flores, da cidade de Santana, com a defesa do patrimônio Monumentos Históricos de Santana. Boa noite. O nosso trabalho, meu e do meu colega, só que ele não está aqui por problemas de saúde, o nosso tema foi Monumentos Históricos de Santana. E o nosso trabalho é para falar sobre realmente os patrimônios que tem na nossa cidade. Porque, assim, todos os dias a gente caminha na nossa cidade, a gente está passando por ali, mas a gente não percebe quanta riqueza, quanta coisa bonita. É antiga, mas ela conta a história da nossa cidade. E a gente passa e não dá a mínima para isso. Então, tem muitas coisas também que esses patrimônios, casas antigas, cemitérios, tem igrejas, tem muita coisa que traz uma história enorme, uma história muito bonita, que mostra toda essa transformação do tempo, de tudo que ocorreu há muito tempo e que influenciou no que está acontecendo hoje, pode influenciar também no que vai acontecer no futuro. E o nosso trabalho, a gente fez com o objetivo de mostrar que está praticamente acabando esses patrimônios históricos, porque tem muitos que estão rachados, como, por exemplo, tem casas que o nosso foco foi na Praça da Matriz, só que a gente também fez outras localidades. Só que tem muitas casas, tem muitos estabelecimentos que estão rachando, a tinta está descascando, a família, os donos dali não cuidam mais, e aquilo ali é muito importante para a nossa cidade. Ela conta a história, mostra tudo que a gente já viveu por todos esses anos, e isso é muito importante para a gente. E o nosso trabalho, a gente focou mais na Praça da Igreja Matriz, e assim, a nossa caixa, ela é representando a Casa da Cultura, que é uma casa que mostra toda essa transformação, que tem vários objetos antigos da nossa cidade. E a capa do nosso álbum é representando uma das casas, que foi assim, primeiro a gente decidiu porque era mais bonita. A gente achou mais bonita e quis fazer. Só que quando a gente foi conhecer a história dessa casa, a gente falou assim, não, era essa mesmo que tinha que ser a capa do nosso álbum. Porque essa casa aqui, ela foi a residência do primeiro vigário de Santana. E pessoas contaram pra gente que essa casa ela era do coronel Chico Flores, foi o primeiro coronel de Santana, e o padre, o vigário, ele morava nessa casa. E tem uma história muito interessante por trás disso tudo, porque as pessoas mais velhas, elas contam que o vigário saiu... como é que eu posso dizer? Expulso da cidade. E eles contam assim, que ele morava nessa casa e que ele saiu falando mal do coronel, que era o dono da casa, e que o coronel resolveu botar ele para fora da cidade. Nisso, não sei se é verdade, mas contam que o vigário ele foi embora montado em um jegue, virado de costas, e que a população saiu chicoteando o jegue, e lá na frente ele saiu esculhambando a cidade, jogou várias pragas, disse que Santana... como uma fonte falou pra gente nas palavras dele, Santana havia de crescer igual crina de cavalo. Era essas as pragas. E isso, ele disse que tem um livro na igreja, escrito em latim, todas essas pragas que ele jogou em Santana. E as outras casas também não vai dar para mostrar nem falar sobre todas, porque são muitas casas que a gente retratou, mas... Aqui. Essa é a casa que a gente retratou na capa, foi a casa que a gente mais achou interessante. Nossa, infelizmente. A gente buscou retratar, como a gente está falando sobre coisas antigas, coisas históricas, a gente fez o papel antigo, papel envelhecido, que a gente não comprou, foi a gente mesmo que fez. E assim, o objetivo do nosso trabalho, só para não perder muito tempo, para não atrapalhar o dos outros, o objetivo é mostrar que os nossos patrimônios, pode falhar, que os nossos patrimônios, eles são sim importantes para a nossa cidade e que nós devemos preservar. Eu acho que tanto o governo, as organizações públicas deveriam conservar sim essas casas. Inclusive essa casa, que eu gostaria de falar sobre ela, essa foto é uma foto antiga dessa casa aqui, ó, que é a casa do seu Baldo. A gente revirou muito para tentar encontrar essa foto antiga. A gente tentou encontrar de todas, mas infelizmente as pessoas que possuíam essas fotos não moram mais na cidade. Então não tinha como a gente ir em busca disso. E assim,
Infelizmente, nosso álbum tá um pouquinho estragado, mas não foi a gente que fez isso. Ele estava direitinho quando saiu de lá. E o nosso objetivo principal do nosso trabalho é tanto mostrar essas riquezas, mostrar que isso é importante para a cidade, mas também, quando a gente estava fazendo o trabalho, o que a gente pensou? Que as escolas deveriam sim ter uma disciplina de patrimônio histórico incluso entre as outras disciplinas, porque é importante. A gente não precisa só conhecer a história do país, não precisa saber sobre Dom Pedro, não precisa saber sobre a colonização do Brasil, não. A gente precisa saber de onde a gente está vivendo também, porque conhecendo a nossa região, conhecendo a nossa cidade, é que a gente vai conhecer também o mundo. E só para finalizar, os patrimônios históricos que a gente tem, tanto na nossa cidade como no nosso país, em todas as nossas regiões, são sim as fontes muito importantes que mostram tantas coisas que ocorreram no passado, como também vai formar os cidadãos do presente e preparar para que a gente tenha uma visão de um futuro muito melhor para a nossa sociedade. Obrigada. Convidamos ao palco os alunos Camila Brito, Emily Souza, Érica Souza, Stephanie Neves e Sara Moura. Alunos do Colégio Estadual Professor Valdir de Araújo Castro, da cidade de São Félix do Goribe, com a defesa do patrimônio, Biblioteca Pública Municipal Professora Maria de Lima Ataíde. Boa noite a todos que estão presentes aqui e principalmente aos jurados do EPA. Bom, o nosso tema do nosso patrimônio histórico é um voo pela janela do saber. E a gente escolheu como patrimônio histórico a Biblioteca Pública Municipal Professora Maria de Lima Ataíde. Mas o porquê? Bom, nós observamos que nem todas as pessoas sabem sobre o prédio e até mesmo que funciona a biblioteca aqui. E assim, até porque muitos dos cidadãos estão deixando de praticar um hábito que é de extrema importância, que é a leitura, que todos nós sabemos. E um patrimônio histórico, ele pode ser considerado material e imaterial, como todos sabem. E o imaterial é aquele que está relacionado às práticas, ao saber e até mesmo ao modo de ser das pessoas. Já o material, os bens culturais, classificados segundo sua natureza. Mas neste projeto, nós iremos tratar de um patrimônio material, que será a Biblioteca Pública Municipal Professora Maria de Lima Ataíde. A biblioteca ela está localizada na região oeste da Bahia, aqui em nossa cidade, Santa Maria da Vitória. Ela foi inaugurada no período em que a cidade de Santa Maria completou 100 anos de idade, no governo do ex-prefeito Padre Amário, no dia 26 de junho de 2009. A biblioteca o seu prédio, ele é datado de aproximadamente do século XIX, da época dos coronéis. Antes do prédio ser propriamente dito uma biblioteca atualmente, no seu início, quando ele foi construído, ele era no seu andar de cima a Câmara de Vereadores da cidade e a Prefeitura Municipal aqui de Santa Maria. E embaixo, no seu andar, abrigava a cadeia da cidade. E a biblioteca, a sua estrutura, ela é toda feita em pedra, remetendo um design rústico. E ela foi feita no início, seu prédio, em pedra, justamente porque era uma cadeia no início do prédio e as pedras dificultavam a fuga dos presos do local. E assim, para a gente ter esse projeto, aqui como vocês podem ver essa imagem, ela é bem antiga, e esses arquivos aqui a gente conseguiu com o professor Antônio Fernando de Oliveira. Como vocês podem ver aqui, essa é a estrutura da biblioteca, bem antigamente mesmo. E aqui, lá no fundo, está a biblioteca, e aqui a Praça do Jacaré. Tem muitos anos aqui mesmo, a gente pode até ver a biblioteca aqui. E assim, a gente estava correndo atrás de assuntos, a gente entrevistou, tirou fotos, foi atrás do contexto histórico, do design, de como foi construído, de como foi fundado, e a gente entrevistou também a professora e a bibliotecária Nácia Mello, e ela nos informou que na biblioteca ocorrem eventos importantes, como ocorreu esse ano a FLIT, que foi a primeira FLIT que ocorreu aqui, que foi em 26 de junho de 2017, no aniversário da cidade, e que teve presente
nesse processo artistas importantes como Novaes Neto, Osório de Alves Castro e Jurandir de Assis, que são artistas conterrâneos de Santa Maria da Vitória e retornaram aqui para estar realizando oficinas de pintura e de poesia. E assim, a FLIT, ela beneficiou a cultura, porque foi um momento de ouvir relatos de estudiosos sobre os nossos escritores. Vocês também podem observar aqui a imagem, né, do momento, que foi tirada por nossa participante, Stephanie. A biblioteca, ela recebe o nome da professora Maria de Lima Taide. Ela nasceu em 25 de setembro de 1918. Ela foi considerada uma secretária da Educação de Santa Maria da Vitória. Ela tinha um grande sonho de se tornar freira, só que como ela teve esse sonho frustrado, ela decidiu dedicar sua vida à educação. Ela concluiu o seu ensino da pedagogia aos 17 anos e ela começou a trabalhar inicialmente no Brejo do Espírito Santo. E a escola dessa localidade ficava em um local muito afastado e era uma casa, a escola era uma casa velha e até ela chegar nesse local, muitas das vezes ela ia de carroça de boi e até mesmo a cavalo. Ela foi vice-diretora do atual Centro Educacional Santa Mariense, que na época chamava o Ginásio Comercial, do qual ela foi professora de português também e ajudou a formar essa escola que nós temos hoje. E assim, a biblioteca, ela é considerada, né, um patrimônio histórico devido a ela ser um centro de memória para a cidade e para toda a região. E é um lugar de formação e ostentação de conhecimento. Ela é dividida em 3 repartições, que é uma área do infantil, ciências tecnológicas e literatura brasileira e estrangeira, e também tem um acervo de revistas pedagógicas que não foram publicadas em livros. A biblioteca, ela é uma fonte de saber, é onde todos podem ir e encontrar o conhecimento produzido, e encontrar referências, encontrar obras de autores da nossa cidade que muitas das vezes nós não temos conhecimento de que são daqui. Bom, a capa, ela foi produzida pela gente manualmente, onde a gente elaborou como ia fazer cada coisa. A gente fez em uma caixa de papelão de camiseta e a gente comprou, decidiu, organizou quais seriam os materiais que queríamos usar. A gente fez tudo manualmente, a gente mediu o EVA, esse EVA tipo camuçado, sobre a caixa, colamos com cola de silicone, usamos também barbante, fita branca, palito de picolé, tiramos uma foto das pedras, da estrutura interna da biblioteca e colamos para mostrar tanto quanto é fora e quanto é dentro da biblioteca, assim retratando diretamente como é feita. E por isso escolhemos fazer a nossa capa com a estrutura diretamente da biblioteca. A biblioteca, ela é o templo do saber e ela tem libertado mais pessoas do que todas as guerras que existiram na história da humanidade. Estamos quase finalizando as defesas do patrimônio. Com vocês, os alunos Danilo Souza, Vanilson Cardoso, Renata Souza, Bruna Queiroz, do Centro Estadual de Correntina, com a defesa do patrimônio, vida e obra do Monsenhor André Franz Berenos. Boa noite a todos. Boa noite, senhores jurados. Aqui, nós do Colégio Estadual de Correntina, trazemos o álbum falando um pouco sobre a vida e obra de Monsenhor André. Quem foi Monsenhor André? André Franz Berenos, nascido na cidade de Paramarimbó, na antiga Suriname, sempre esteve obstido pelas lutas da igualdade social. Mais tarde, o seu sonho de se tornar padre se fortaleceu. Ele teve uma grande dificuldade de se engajar no seminário por conta de ser negro.
Naquela época, o racismo era muito grande na Holanda. Então, ele não conseguiu entrar no seminário na Holanda. Daí, então, com a ajuda do bispo Dom Estevão Guispes, ele conseguiu entrar no seminário daqui de Barra do Rio Grande, com a ajuda de Dom João Batista Muniz, o conhecido Dom Muniz, o qual várias escolas aqui da nossa região têm um nome. Padre André, já chegando em Correntina, fez sua primeira obra, que foi o Educandário São José, hoje onde a gente estuda. E também, né, como a paróquia Nossa Senhora da Glória não estava mais com condições, o governo tomou posse do colégio, dando o nome de Centro Educacional de Correntina, conhecido também como CEC, ou Colégio do Padre, hoje o Colégio Estadual de Correntina. Logo depois, Padre André investiu nas mulheres artesãs, o AMAPA. Elas, mulheres de casa, que não tinham tempo sobrando em suas casas, ele resolveu abrir essa associação. Com essa associação, elas aprenderam um curso de corte e costura. Logo depois, o pintor Diocleciano Silva construiu uma estátua de Santo André em homenagem a Padre André. Em primeira instante, ele ia fazer uma estátua de Padre André, mas Padre André disse que ele não era digno de ter uma imagem, porque ele não era santo. Então ele pediu que fizesse uma imagem de Santo André, o apóstolo, em homenagem a ele. Essa estátua fica localizada na Praça Monsenhor André, a qual a Prefeitura Municipal de Correntina homenageou Monsenhor André pelos seus 40 anos de sacerdote. Logo depois, ele construiu o abrigo dos idosos. As condições em Correntina eram muito drásticas, então, e principalmente na área dos idosos, eles ficavam em calçadas, e aí então Monsenhor André, pensando nos idosos, construiu o abrigo. Esse abrigo até hoje funciona com o apoio dos holandeses, familiares de Padre André, que ainda ajudam muito a paróquia, e abriga todos os idosos da nossa cidade. Tem também um apoio municipal da prefeitura e da paróquia. Logo depois ele construiu o CTL, Centro de Treinamento para Líderes, onde ocorreu os encontros religiosos, todos os encontros vocacionais, encontros da Mitra, acontece aí no CTL, até hoje funciona. Logo depois ele construiu o bairro São José. Padre André, é bom citar que ele tinha uma grande devoção a São José. Então ele denominou muito de suas obras com o nome de São José, como o Educandário São José, o bairro São José, Panificadora São José e algumas outras obras. O bairro São José teve o incentivo de se doar das casas a todas as pessoas pobres que não tinham condição de ter uma casa própria, que viviam em ruas, calçadas, ganhou a casa do sacerdote. Logo depois, ele constrói a maior igreja da nossa diocese de Bom Jesus da Lapa, a igreja Nossa Senhora da Glória, conhecida como Matriz Nova. Lá descansam os seus restos mortais. Essa igreja, como eu falei, é a maior, né? Era muito admirada pelo nosso bispo anterior, D. Francisco Batistella, o qual fez a inauguração. Padre André também teve em sua vida grandes seguidoras. Por exemplo, a irmã Neide, que veio de Santana, juntamente com a irmã Zélia, que colaborou muito, principalmente na área da educação. Padre André também recebeu um título de Monsenhor André pelo Papa João Paulo II, em honra aos seus méritos. E também a rainha da Holanda, naquela época de 2001, mandou uma medalha de honra ao mérito ao padre, já Monsenhor, por todas as suas obras, mostrando o reconhecimento da Holanda por todas as obras que ele fez em Correntina. A irmã Neide, grande admiradora de Padre André, deixou uma mensagem para ele aqui no nosso álbum. E é isso. Dando continuidade às apresentações, chamaremos os alunos Ayara Bonfim, Gabriela Silva, Jean Lima, Júlia Santos, do Centro Estadual de Educação Santamariense de Santa Maria da Vitória. Com a defesa do patrimônio, Rua dos Doidos, Arte e História no Coração de Santa Maria da Vitória. Boa noite a todos. O nosso álbum retrata momentos históricos do Centro Urbano de Santa Maria da Vitória, conhecido como Rua dos Doidos. A Rua dos Doidos é uma das ruas mais antigas da cidade, que teve início no século XX. E é uma rua histórica e, por isso, e foi habitada por profissionais da arte, da culinária e da política.
O motivo pelo qual elaboramos esse projeto veio pela curiosidade do seu próprio nome da rua, Rua dos Doidos. A gente se perguntou, doido? Será que mora alguém lá assim que tem algum problema mental? Não. Ao ocorrer desse projeto, a gente descobriu que não são pessoas. São pessoas que possuem sabedorias, pessoas que através dessa sabedoria deixou essa rua com essa grande história, que uma rua pequena, desculpa pelo nervosismo, mas que aquela rua estreita deixou grandes histórias pelos artistas. O Guarani, a Dona Neide, famosa dos bolinhos de arroz. E em breve vocês vão conhecer ela no nosso álbum. Desculpa pelo nervosismo. A base do nosso projeto é a Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês podem perceber logo na capa que tem como exemplo um dos nossos... Ai, esqueci a palavra. Instrumentadores, que é Jairo, que no meio do projeto dele de ave, ele cedeu um momento pra gente poder confeccionar a nossa capa. O cadeado que tem aqui... Cadê? Representa a forma como a gente quer guardar o nosso patrimônio, que é as 7 chaves. Aí você pode passar, por favor. Aqui é a rua que tem... Ela ia ser pavimentada. Até agora eu não sei muito bem o que aconteceu, mas estavam rolando boato que ia ser pavimentada. Aqui são o autorretrato de Jairo, que a gente foi na casa dele fotografar. Aqui é a Dona Neide, dona dos bolinhos de arroz, os mais famosos da cidade. Também dona dos ginetes. Ela explicou pra gente a forma como ela fazia, mas a gente não quer prolongar muito isso. Aqui é a casa do músico Jaime Santana. E aqui é a antiga residência da família do senhor Miguel, de telegrafista. Desculpa, gente, eu tô muito nervosa. Aqui é o antigo casarão colonial. Aqui o antigo Clube da Melhor Idade e também fachada da antiga agência do IBGE. Não sei do cadeado. A antiga lavanderia da Rua dos Doidos e aqui a antiga casa de Guarani, que agora é a Linha. E aqui são a casa Aqui são as obras de Guarani, que ficaram no acervo de Jairo. Acervo de Guarani com Jairo. E aqui é uma pintura feita de Jairo, que a gente fotografou também. Eu agradeço todos vocês pela... Desculpa pela... Muita coisa bonita e bastante informação para serem absorvida pelos nossos jurados. Terminando, que pena, eu mesma sinto muita pena de terminar agora com o EPA, apesar de que tem gente aí louco pelos próximos projetos. Mas, finalizando com os álbuns de defesa de patrimônio, vamos convidar Claudiane Souza, Zineilda Santos, Gleidson Medeiros, do Colégio Estadual São Gonçalo, da cidade de Serra Dourada, com a defesa do patrimônio Açudes, patrimônios que matam a sede. São Gonçalo. Boa noite a todos. Bom, o nosso álbum é sobre açudes, pelo qual o tema temos açudes, patrimônios que matam a sede. Aqui na nossa capa, a gente quis demonstrar essa parte aqui de tecido, que é a seca na nossa região, que é Serra Dourada, por volta de maio até setembro ou outubro, a estiagem muito grande. E uma das formas que os serra-douradenses optaram foi
escavação com retroescavadeira para armazenar água, que são os açudes. Então, em cada localidade, em cada povoado, tem um açude que ajuda os moradores da região a matar a sede dos animais e de suas plantações. Lembrando que nossa região, a economia dela é baseada na pecuária. Então, os moradores de lá também, a sua renda é pela criação de gado. Então, foi uma das formas que eles viram de saciar a sede dos animais nesse período que se prolonga por muito tempo. Então, com o período de chuva, armazena as águas nos açudes e quando vem a estiagem, eles utilizam para matar a sede desses animais e dessas plantações. Aqui, como podemos ver, alguns dos açudes da região que ficam mais na zona rural. Inclusive, meus avós, meus pais, eles utilizam muito do açude para saciar a sede dos animais. Eu, que sou da zona rural, vivencio muito essa realidade. Então, com certeza, os açudes são muito importantes para a população de Serra Dourada. Então, a gente quis trazer aqui hoje para mostrar para vocês um pouco do nosso patrimônio, que vem aqui através dessas fotos. Inclusive, vocês podem ver pela seca, né, o chão como está. Os gados que saciam sua sede através dessa água suja, mas serve muito. Então, é uma maneira muito, muito, muito sustentável e que ajuda a gente bastante. Pode passar. Em nossa região também, não esquecendo que lá existe canteiros. Vocês sabem o que é canteiro? É onde os moradores plantam verduras, alfaces, legumes, e eles utilizam também para molhar. Aqui tem até algumas mulheres pegando água que elas utilizam para molhar seus canteiros. Pode encostar pouco, tá? Aqui, como vocês podem ver, esses trechos são as histórias de cada açude, como foi criado, quando foi criado, para que eles são mais usados. Lembrando que também esses açudes não vêm de agora, é de muito tempo. Tem açude que tem mais de 40 anos que foi aberto e, graças a Deus, eles são uma forma muito, muito importante para ajudar o povoado de lá, o povoado serra-douradense. Do que ela... Isso é um riacho. Mas tem uma... Isso aqui, eles são só utilizados pela abertura com retroescavadeira. Aí os riachos são diferentes. Aqui há as parabenizações, que nós parabenizamos a ajuda também dos nossos professores orientadores. Está aqui o nome: Yolanda Costa, Jaque Silva e Rony Robson. E antes de terminar, eu queria fazer um apelo a todos, porque, como nós sabemos, Correntina está passando por uma situação difícil. E como nós de Serra Dourada também passamos por situações que ficamos sem água, nós não podemos deixar nem lá e nem qualquer outro lugar onde haja injustiça, onde haja a falta de água, isso acontecer. Então, se você tem um rio, tem açudes na sua região, preserve, pois é a água que nos dá vida.
defesas dos patrimônios. É isso aí, gente. Agora, neste momento, enquanto os nossos jurados estão terminando de dar suas notas, nós vamos dar a oportunidade, a pedido da escola, o Centro Estadual de Educação Santamariense, para fazer uma pequena apresentação com o coral Encantos do Futuro. Para abraçar a mesa do tal, nós vamos ouvir um ex-aluno do CETEP que ganhou no ano de 2015 com uma poesia e foi convidado este ano para ir até a Flica, que é a Festa Literária Internacional de Cachoeira, onde ele teve que foi como convidado e falou novamente ou recitou novamente a sua poesia. Chamamos aqui agora, nesse instante, Marcelo Brito, conhecido como Marcelo Huck, para falar sobre ratos do porão. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Brito, sou conhecido como Huck, ou Huck Teatro.
a poesia Ratos do Porão. Eu concorri no CETEP no ano de 2015. Passei na escola, fui para a regional. E na regional passei, né? Que foi no ano que tinha separado, né? Que foi o primeiro ano do NTE 23 aqui de Santa Maria. E eu ganhei na poesia no primeiro lugar, né? E para Salvador, lá tem outra seleção e não fui selecionado minha poesia lá, mas eles me convidaram para estar no evento. Então eu fui, fiquei lá uma semana, foi muito bom. Então gostei muito de estar participando, gosto muito dos projetos estruturantes, participei todas etapas, todas as vezes quando eu estava estudando, sempre estive lá participando porque eu gosto desses projetos, né? E tive a honra também de ser convidado para tinha a Fripelô, que não deu para mim ir, mas me convidaram para Flica, né? Então fiquei muito feliz de estar na Flica, a primeira vez que eu participei. E a poesia que eu vou falar aqui agora tem um título Ratos do Porão, né? Ratos são os políticos, os que roubam, os que estão lá em cima, né? O porão somos nós, o porão são as pessoas que estão lá embaixo, que se chamam assim. Da rasa sombra que resta, do resto que a sombra deixou, do rastro deixado pelo homem, o homem sem alma e amor. Me encontro hoje só, às vezes conturbado, às vezes abatido, mas nunca esquecido das minhas antigas loucuras. Olho no retrovisor e vejo lembranças. Ah, que lembranças! Brincava sem teus brinquedos, tinha amigos e poucos colegas, tinha risos e muita alegria, tinha paz ao contrário da guerra, tinha a bênção da minha mãezinha, tinha circo para toda a cidade. Hoje só vejo bordéis e o homem com enfermidade. Sugar a nossa razão, o tempo nos corrompeu. Esse foi o nosso preço devido à nossa ambição. No meu rosto corre cachoeira que chega ao porto do meu coração dilacerado. Queria quebrar as correntes, me libertar desse meu vício e ter forças para combater essas malditas mentes serpentes. São vocês, falsos pastores, que subornam a nação, que faz o país uma fonte, um obscuro porão. E você, seu deputado, de postura corrompida, destrói nossas crianças, nossa pátria é combalida. Queria falar de amor, Jorge Amado ou Roberto, mas infelizmente não dá. É o que digo e confesso. Vamos ter mente aberta, enxergar mais adiante, levantar os pobres caídos, ajudar nossos semelhantes. Educação se tornou um caos. Por falta de incentivo, falta de investimento, o país virou a mãe Joana, está sem rota e sem direção. O que resta é contar as horas ou esperar que o próprio tempo conte. O que não pode acontecer é que o tempo inicie antes da gente, porque se isso acontecer, não sobrará nenhum de nós para poder contar essa história sem início, sem meio, sem fim. Enfim, essa é a nossa sina, ou melhor, conviver com a verdade, ou melhor, com a minha, com a sua, com a nossa verdade. Avante, meu país, corra, não fuja, lute
e conquiste seus objetivos. Objetivos esses que não sei quais são. Só sei que para algum lugar vamos, para onde o nariz apontar. Marchem, parada que não podemos ficar. Espero que algum dia possamos honrar o nosso hino e dizer: sou da pátria amada, idolatrada, Brasil! Obrigado a todos. Encerrando então a nossa primeira etapa desta grande noite, o NTE 23 parabeniza todos os estudantes do EPA. Vamos bater uma salva de palmas para eles.